Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 176. A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então a questão hoje é de número 52, por mais que nós já esmiuçamos um pouquinho, né, até no meio da página, mas ainda se faz necessário comentar algumas coisas ainda que ficou para trás. Então, Kardec, ele diz assim, além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Então, nós já comentamos a respeito dessa questão, que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Naquela época, quando Kardec estudava todos os fenômenos, a psicofonia, as mesas dançantes, girantes, enfim, naquele período, né, da codificação da doutrina dos espíritos, Kardec está dizendo que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Não foi tudo transmitido pelos bons espíritos. Agora, nós entendemos, como nós já explicamos em outros vídeos, que se nós pararmos para analisar, por mais que os bons espíritos não tenham fornecido integralmente, mas sempre soubemos que, se tratando dos desígnios das leis de Deus, é natural que o que eles transmitiram, de certa forma, foi integral. Nós que nunca tivemos ou estivemos prontos, preparados. Agora nós entendemos também uma outra coisa aqui. Se tratando das leis de Deus, aí você pode me dizer assim, mas então você está entrando em contradição com você mesmo, contra você mesmo. Não, não é contradição. São formas de raciocínio. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade que temos de raciocinar. Porque, se tratando dos desígnios de Deus, vou usar um termo, é preciso entender que o ser em processo de evolução, ele nunca que se inteirará, ele nunca que se inteirará
dos desígnios de Deus integralmente, 100%. Porque você acha, com todo respeito, você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, ele possui conhecimento 100% a respeito de Deus? Você acha que Jesus conhece Deus 100%? Não. Por que não? Porque nosso Senhor Jesus Cristo encontra-se em processo de evolução. Agora pensa bem assim, eu há 200 anos atrás dizendo isso. Meu Jesus amado, fogueira, churrasquinho de Barbosinha. Churrasquinho de Barbosinha. Ia sobrar só o que ia sobrar de mim? Porque Barbosa é tudo de bom, né? Eu acho que ia sobrar tudo. Tudo assim. A alma, o perispírito, porque o corpo físico ia virar cinza. Porque imagine só, há 200 anos, eu dizendo isso, que Jesus não conhece Deus 100%. Porque Jesus encontra-se em processo de evolução igual todos nós. Nós temos que entender que Jesus conhece Deus no nível que Jesus se encontra. Nós conhecemos Deus no nível que nós nos encontramos. Mas eu ainda nem sei onde ver Deus. Eu nunca vi Deus, não enxergo Deus para você ver. É o nível que nós nos encontramos. Uns conseguem ver Deus. Tanto é que nós já fizemos essa pergunta. Deus tem forma? Tem forma. Qual é a forma de Deus? A tua criação. A tua obra. Reconhece-se o artista pela obra. Não é? Então, nós temos que entender que, se tratando de Deus, os bons espíritos, de fato, eles não disseram tudo a Kardec. E ao mesmo tempo disseram. Isso é relativo. Disseram e ao mesmo tempo não disseram. Disseram no sentido de que as leis de Deus são imutáveis, enquanto todas as outras leis são mutáveis. Mas, ao mesmo tempo, eles não disseram. Por quê? Devido à nossa precária evolução de compreensão, de entendimento. E outra, como conhecer Deus 100%? Nunca. Nunca que seres nenhum terão essa oportunidade de conhecer Deus 100%. Porque o dia que um ser passar a conhecer Deus 100%, ele começa a competir com Deus. E isso nós sabemos que é impossível. Então,
Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus é a magnanimidade maior. Abaixo dele, todos encontram-se em processo de evolução. Ah, mas tem aqueles que compreendem Deus. Sim. Todos, de um certo nível em diante, compreende Deus, entende Deus, vê Deus, ouve Deus, fala com Deus, sente Deus, no nível em que se encontra. Mas isso não é o tudo. Isso não é tudo. Além disso, Deus está muito além. E outra coisa também, como dissemos, se os bons espíritos nos dissessem tudo, que mérito haveríamos de ter? Não é verdade? Não íamos ter preocupação, não íamos nos preocupar em pesquisar, em estudar outras obras. Porque eu, por exemplo, eu tenho aqui à minha volta uns 20 livros. Desculpa. Eu tenho uns 20 livros aqui à minha volta. Eu tenho Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médios, dos Domínios da Mediunidade, só livros bons, ó, só para você ver, ó, Evolução em Dois Mundos, livros fáceis também, né? O Livro do Espírito, O Espírito e o Tempo, né, de Herculano Pires, Libertação, Ação e Reação de André Luiz. Então eu estou rodeado de livros aqui. Então eu pesquiso. Porque é preciso pesquisar. Mas acontece que se os bons espíritos tivessem enviado a Allan Kardec o conhecimento integral das leis de Deus, você entende que eu não precisaria ter esses livros aqui. Ora, para quê? Por quê? Eu iria estudar os livros que eu tenho aqui à minha volta? Se eles já nos forneceram tudo através de Allan Kardec? Aí eu te pergunto, qual o mérito no final das contas? Mérito nenhum. Por isso que o dinheiro gostoso é o dinheiro que a pessoa ganha através do teu suor. Você transpira, carrega pedra o dia todo. 30 dias, né, no mês. No final do mês você recebe teu salário. Esse é um dinheiro digno. Usando aquele termo mitológico, parece que esse dinheiro, o pouco, você faz milagre com ele. Porque você suou, não, você transpirou, você não suou, porque o que soa é o sino da igreja, ele que soa, bem soa. Você não suou para ganhar o dinheiro, você transpirou, né? Até demais. Então, heranças, por exemplo, uma vida toda os pais levam ali de trabalho, depois morre, deixa para os filhos, alguns filhos,
questão de meses, acabam tudo. Porque não foram eles que trabalharam. Agora, isso não é generalizando, tá? Porque nós sabemos que existe muitos filhos que desde cedo acompanham os pais, né? E são empresários. Eu fico fazendo assim, mas algumas dores. Não fica pensando que eu estou desmaiando, não, porque não, por enquanto ainda não, é só dores mesmo na coluna. Então, tem muitos filhos que são uns exemplos, segue os pais desde cedo, luta, batalha ali junto com os pais, são grandes empresários e tudo mais. Quando os pais falecem, financeiramente não acontece nada, porque eles cresceram junto ali com os pais, junto aos pais, e então eles só dão sequência, né? Foram preparados, mas quando não, é complicado. Então, além disso, convém notar que em parte alguma o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações. Nós já comentamos a respeito disso em outros vídeos, né? Então, o Espiritismo ele diz respeito a tão grande número de observações. Mas são tantas as observações, tantas, que nós mesmos aqui fomos obrigados a reler novamente, né? Essa questão, onde daqui uns 2, 3 vídeos nós vamos dar sequência onde nós paramos no vídeo anterior. Então, o Espiritismo, ele diz respeito a tão grande número de observações, de pesquisas, de análises. Aí, tem pessoas que podem perguntar-me assim, mas para ser espírita precisa conhecer tudo isso? Ora, você não vai querer dizer que você é espírita. Você não vai querer dizer que você é espírita sem, pelo menos, estar se esforçando para conhecer os desígnios de Deus enviado pelos bons espíritos. Você entendeu? Pelo menos esforçando. Então, nós não estamos com isso querendo dizer assim que as pessoas têm que conhecer tudo de espiritismo, porque tudo é impossível. Mas você entende que pelo menos uma página por dia nós temos o dever, mediante o tanto que somos agraciados pela misericórdia do Pai, pelo menos uma página por dia, nós temos o dever de estudar, de ler pelo menos, de ler pelo menos uma página, ou uma, ou duas, ou três perguntas do Livro dos Espíritos, uma mensagem do Evangelho. Nós não podemos permanecer na inatividade. Nós não podemos permanecer na inatividade. Fulano, Cicrana, Bertano, no ano de 2022, quantos livros espíritas você leu? Nenhum. Mas não pode aí. 365 dias. Se pelo menos você tivesse lido uma folha por dia,
pelo menos um livro da codificação da literatura, das obras básicas, pelo menos um livro você teria lido no ano de 2022. A doutrina dos espíritos, ela não está em busca de best-seller no assunto. Até porque ela não se interessa em você. A doutrina dos espíritos, ela não tem nenhum interesse em nós. Nós aqui devemos nos interessar pela doutrina dos espíritos. Doutrina dos espíritos. Não é doutrina dos homens. Não é como as doutrinas, as religiões aqui da Terra, as ciências, todas são doutrinas, né? E por aí em diante vai. Então, se nós pararmos para analisar, não é o espiritismo que tem que se interessar por mim. Eu devo me interessar. O dever é meu me interessar pelo espiritismo. Estudá-lo, pesquisá-lo, analisá-lo, observá-lo, observar todos os fenômenos espíritas. Então, é inadmissível. A pessoa diz assim: eu sou espírita. Quais as obras que você já leu da literatura espírita? As obras básicas? Nenhuma. Eu já li aí um romance aí, outro aqui, mas eu sou médium, eu frequento com a casa espírita e eu recebo os espíritos. Pô, mas você já está recebendo espírito já? Já. Tem mediunidade? Tem que receber. Então as pessoas associam isso. Porque são médiuns, tem que receber espírito. Agora você acha que por ser médium, nós temos que receber espírito? Onde está escrito isso, que nós temos que receber espírito? É difícil, né? Então, o assunto tão diferente, exigindo conhecimento e aptidões mediúnicas especiais. Então, olha só para você ver. Isso aqui ainda vai longe ainda. E olha que nós já esmiuçamos esse trecho, hein? Há assuntos tão diferentes. Milhares de assuntos diferentes no Espiritismo, nas leis de Deus. Um número inimaginável de assuntos para serem tratados. E no caso, mediante as pesquisas, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais. Exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais. Então você sabe o que significa aptidões mediúnicas especiais. Aptidões, dons. Mediúnicas especiais. A partir do momento que você se interessa, né, por uma aptidão, por um dom, que você o estuda, que você
auto se evangeliza, obviamente, existe, né, esse conceito de especiais. Mas se nós pararmos para analisar, não há nada de especial. E sim, é um processo tão natural que faz parte dos desígnios das leis de Deus. Então nós vamos para o próximo vídeo e nós vamos dar sequência nesse assunto.